Boa noite, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Hoje, abrindo a live às 19 para nossa live de negociação com um convidado muito ilustre. Estou esperando o Dr. Rogério Neiva entrar aqui. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Ó, o Dr. Rogério já entrou, já pediu para participar. Já vou... Tudo bem? Tu viste o meu pedido, Marcel, de digitar para eu conseguir fazer o... Ó, doutor Rogério. Oi, doutor Rogério, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, doutora Luciana? Boa noite. Da minha Boa noite, boa doutora noite. está dispensado, viu, doutora Luciana? Tá Professora. bom. Igualmente, lhe dispenso também do DR, mas eu tinha que fazer uma apresentação aqui formal para os nossos seguidores. Deixa eu só pedir para o Marcel. O Marcel vai fazer aqui, colocar o nome da nossa live, ele vai digitar para mim, para a gente colocar bonitinho, deixar fixado. Já, Marcel, digita aí para mim. Pode o juiz pressionar o advogado ou a parte a aceitar o acordo? E aí a gente deixa fixado aqui o nome da nossa live já para o pessoal saber sobre o que se trata. Então... Luciana, deixa eu te fazer uma pergunta operacional. Claro. Eu tô aparecendo. As pessoas que me seguem na timeline delas vai aparecer que está tendo a live? Automaticamente? Tá. Vai aparecer que tu estás ao vivo comigo. Tá. Então agora as pessoas vão começar a entrar, tá? Elas vão entrando. Já te disse o nome, Marcelo. Pode o juiz pressionar o advogado ou a parte aceitar o acordo? O Marcelo está na nossa live, que é aquele seu colega, né? Juiz, que está no Marcelo, outro... pra quê? Eu acho que ele está no aeroporto. Eu disse, eu não sei que tu viaja tanto, Guri, que tu viaja para cima e para baixo. Acho que ele está indo para o TRT, que ele está no interior, né? Acho que está indo para Campinas, não sei. E aí ele disse, não, agora deixa que eu digito para ti, que agora eu fixo o comentário, fica mais fácil do que eu ficar aqui mexendo no celular. Mas então, Rogério, eu quero te agradecer muito o convite. Olha, ele já digitou aqui, obrigada, vou fixar o comentário. Tá entrando vários colegas, vários amigos advogados. Tu tá viajando de férias de novo, Marcel? Não é possível. Mas eu quero dar as boas-vindas para vocês, dizer que hoje quem está aqui conosco é o Rogério Neiva Pinheiro. O Rogério, ele é juiz do trabalho da 10ª Região e ele tem todo um trabalho voltado, né, para a questão da negociação trabalhista. Inclusive, quem está me seguindo aqui, quem segue o meu perfil e gosta do tema da negociação e atua bastante na justiça do trabalho, tem que seguir o perfil do Rogério, do Dr. Rogério Pinheiro. Por quê? Porque além de toda essa expertise, né, que ele tem com mestrado e doutorado em psicologia e ciência do comportamento e toda uma formação, uma capacitação em negociação lá em Pepperdine, né, Rogério? Então ainda ele escreveu, gente, para mim é o melhor livro que fala de negociação trabalhista que está no mercado. E vocês sabem que eu consumo bastante esse tipo de literatura e é para o profissional do direito, especialmente vocês que estão sempre me perguntando, professora, eu tenho dificuldades de fazer proposta de acordo na primeira audiência, eu não sei se eu sou reclamante, se sou eu que tenho que fazer a proposta, ou se é o reclamado que tem que fazer. Então, o livro do Rogério, além de ele abordar, né, bem as técnicas e as estratégias de negociação trabalhista, tem capítulos, eu estou aqui com uma versão mais antiga do livro, né? Mas tem capítulos, gente, que fala especialmente assim, né, sobre estratégia de risco fragmentada, né? Ensina a fazer os cálculos, né? Como é que eu vou quantificar horas extras, como é que eu quantifico verbas rescisórias. Para quem atua na área e quer entender mais de negociação, e uma negociação cooperativa, uma negociação por princípios, né? O livro do Rogério Neiva Pinheiro é um livro indispensável. Sério, porque eu utilizo muito, gente. No meu dia a dia, vocês sabem que eu não comecei a advogar ontem, né? Eu até queria dizer que tenho menos tempo de carreira, mas não comecei a advogar.
Então, Rogério, essas apresentações, né, preliminares, acho que são muito importantes para o pessoal saber, né? Pelo menos aqui os meus seguidores, eu estou sempre fazendo referência à bibliografia nas minhas aulas, né, nos meus cursos de extensão, nas pós-graduações que eu ministro, e tu estás inserido dentro da minha bibliografia. Mas agora eu queria deixar um pouco contigo assim, a apresentação. Luciana, primeiro eu agradeço imensamente o convite por estar participando dessa live. Eu não sou muito dos mais afeitos, né, a essa dinâmica das lives. Então, assim, né, receber um convite para estar participando de uma live com você, considerando o trabalho que você desenvolve aí para os seus seguidores, em termos de estar compartilhando conhecimento, desde o direito e processo do trabalho, passando pelo direito empresarial, até a resolução adequada de disputas, né? Aliás, como já tive a oportunidade de te dizer, eu comecei a te seguir exatamente a partir, né, das suas credenciais como alguém ligado à área de resolução adequada de disputas, antes de ter ciência do seu trabalho docente, acadêmico e profissional na área da justiça do trabalho. Então, agradeço muito o seu convite e, acima de tudo, as recomendações. Espero que a sua audiência chancele essas recomendações. Espero não frustrar as expectativas, não só a recomendação, né, quanto ao meu perfil, quanto também ao meu livro. Agradeço de coração. E digo isso, Luciana, só para concluir, porque assim, eu tenho feito da minha vida profissional, acadêmica e intelectual dedicada ao estudo da resolução adequada de disputas, dos métodos consensuais de solução de conflitos e, acima de tudo, da negociação como ferramenta para a construção de consensos. Eu completo esse ano 22 anos de magistratura e logo que iniciei a minha carreira, despertei o interesse para isso. E, num dado momento, para além do estudo especificamente da resolução adequada de disputas enquanto área do conhecimento, e aí tentando trazer a resolução adequada de disputas para o campo da solução dos conflitos trabalhistas, eu acabei verticalizando, né, nessa coisa do estudo e tentando me aprofundar, procurando entender o que está por trás dos comportamentos de escolha dos quais decorrem se fazer ou deixar de fazer um acordo. E aí eu fui, né, embarquei em áreas como a psicologia, como a economia comportamental, cursei um programa assim, extremamente rigoroso, que muitos alunos graduados, muitas pessoas que fizeram graduação na psicologia não conseguem, né, segurar a onda, entrar e se manter nesse programa, que é o programa de Ciências do Comportamento do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, um programa extremamente sério, mas o fato é que, né, enfim, entrei nisso para entender essa coisa. E de um tempo para cá, tenho me dedicado a compartilhar conhecimento e informações, né, e exercer a docência, dirigida, como eu costumo dizer, a quem está da porta para fora. Durante muito tempo me dediquei à formação de juízes e servidores, né, vamos dizer, da porta para dentro, e não só na Justiça do Trabalho. Participei de algumas experiências docentes no Conselho Nacional de Justiça, fiz parte do Comitê Gestor da Conciliação do CNJ durante várias gestões, mas, num dado momento, eu me dei conta de que a virada de chave está da porta para fora. A partir do momento que os operadores do direito, mais especificamente os advogados, entenderem que a advocacia de consenso, né, que é boa parte, né, em grande medida, é o trabalho profissional que você desenvolve, que o caminho está na advocacia de consenso. E então, vindo isso de você, né, assim, e tendo a oportunidade de estar compartilhando aí com a sua audiência, e tentando contribuir de alguma maneira, é um motivo de grande satisfação, de modo que reitero o agradecimento pelas recomendações. Ai, Rogério, eu fico muito feliz, né, especialmente, né, de saber que tu aceitasse esse convite, né, que não é algo que, né, como mencionasse, que não estás muito afeito, né, a esse tipo de conversa, mas é que é muito importante. Realmente o pessoal que me segue e os meus alunos de uma forma geral, eu agora estou um pouco distante da graduação e estou mais
nas mentorias para advogados, para a formação para a própria OAB e para concursos. E o pessoal chama a atenção essa matéria que eu acabo conectando as minhas duas áreas de atuação profissional, que é tanto o direito do trabalho quanto o direito empresarial. E são várias as questões, né? Nós conversamos paralelamente antes, né, sobre o tema da live, que se apresentam, e são muitas as dúvidas que os profissionais eles suscitam. Só para teres uma noção, Rogério, eu tive aqui no meu escritório agora de tarde, 2 colegas passaram por aqui, uma colega que trabalha muito com previdenciário e outro colega que trabalha bastante com direito tributário. E eles estavam dizendo, Luciana, eu estava vendo, me perguntaram quem era o meu convidado, e eu falei do tema, e essa minha colega previdenciarista, ela me disse assim, sabe que isso é uma coisa que é muito... eu vou ouvir essa live, ela disse que ia estar numa outra reunião, ela disse, porque tu sabe, Luciana, que de vez em quando eu não aceito uma proposta que veio do procurador do INSS, parece que eu sou punida na sentença. Então, a gente imagina pessoas que já estão com muita trajetória no judiciário, e ela numa área totalmente diferente da nossa de atuação, traz algumas impressões, né? Então, eu não tenho dúvida que esse tema é um tema que atende a todo aquele que recém começou a advogar, né? Seja na área que for, aquele que se sente um pouco desconfortável de, por exemplo, não aceitar a proposta de juiz que é apresentada na audiência de conciliação e assim por diante. Olha o Marcel debochando, com certeza, se não faz acordo vai perder. Ele está debochando porque ele é um campeão de conciliações, eu sei ali na vara que ele atua, na vara judicial e lá no Sejusc de São José do Rio Preto. Mas, Rogério, então eu acho que a gente podia começar com algo que tu abordas muito bem no teu livro e que justamente engloba todas essas circunstâncias que o pessoal tangencia na prática, né? Afinal de contas, quais são os limites éticos e quais são os parâmetros da mediação? Tem um código de ética da conciliação? Como é que isso funciona no âmbito da justiça do trabalho? Então, Luciana, e aí reiterando, né, o convite, considerando inclusive especificamente o tema, né, e prometo para você e para quem está nos acompanhando nesse momento que eu vou fazer o maior esforço possível para tentar ser o mais objetivo e sintético aqui, obviamente que sem comprometer as informações que precisam ser passadas, né? Eu digo isso porque este tema e esta pergunta, né, para mim, né, em função de uma série de motivos, mas principalmente, né, a dedicação que tem tido a essa temática da resolução de disputas, eu diria assim, é algo muito caro. E só para deixar claro para quem nos acompanha, eu já combinei com a Luciana, né, que se eu passar da conta, ela vai pegar a minha orelha aqui, vai me intervir, e quem achar também que está passando da conta pode mandar um comentário e pedir para ela ele aqui, porque realmente assim, é um desafio tentar falar desse tema na limitação de tempo e da maneira que temos limitado aqui, considerando a dinâmica dessa live. Eu diria o seguinte, Luciana, a pergunta da nossa live tem como vamos dizer, o início de uma resposta exatamente o que você acaba de trazer, né? Ou seja, diante da pergunta, o juiz pode pressionar, ou poderíamos incluir aí, constranger, forçar as partes e os advogados a fecharem um acordo. A resposta para essa pergunta começa exatamente com o que você pontuou, que corresponde aos limites éticos da conciliação e da mediação. E aí, daí, já suscitaria uma primeira questão, ou segunda, né? Mas existem limites éticos? Há limites éticos, né? E eu digo isso porque, né? Assim, o ponto de partida para a gente começar a nossa conversa é o artigo 764 da CLT, o artigo 764 da boa e velha CLT da década de 40. E aí eu vou pedir licença aqui para ler rapidamente, para não, vamos dizer assim, eu vou ler literalmente o que está no 764, caput parágrafo 1º da CLT. Vejamos o que diz. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. Aliás,
abrindo um pequeno parênteses aqui, você, Luciana, sabe bem que o debate sobre o conceito de conciliação e mediação, por si só, já daria uma live. Mais do que isso, como a CLT trata o conceito de conciliação. E eu quero dizer, e eu digo isso porque a CLT, ora, trata a conciliação como processo, ora, trata a conciliação como resultado. Lá no 831 da CLT, ela vai se referir à conciliação como resultado, equiparado à sentença. A conciliação se equipara a acordo. Ora, a CLT usa a palavra conciliação para se referir ao processo de busca do acordo, que é o caso aqui no 764. Não vamos tratar disso, mas só para pontuar. Aí vem o parágrafo assim, e é isso que nos interessa. Para os efeitos, senhoras e senhores, prestem atenção nisso. Para os efeitos desse artigo, os juízes e tribunais do trabalho empregarão, imperativo, empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória. Pessoal, a CLT fala, os juízes empregarão os seus bons ofícios e persuasão. Isso desde a década de 40. E aí eu digo, quando o juiz ou a juíza vira para o advogado e fala assim, doutor, ou o senhor aceita esse acordo aqui agora, ou o senhor vai ver o que vai acontecer com o seu cliente na sentença. A pergunta é, isso é pressionar, isso é constranger? Aí a pergunta, tá errado? Né? Diz lá, né, no futebol, pode isso, Arnaldo? E, né, o Arnaldo responderia, a regra é clara. A regra é clara. A regra fala que vai empregar persuasão. Isso aí não é persuasão. Eu não poderia dizer que isso é persuasão. É melhor você fazer esse acordo, viu? Não vai fazer, não? Vai recusar esse acordo? Mas isso vai acontecer na sentença. Ué, o 764 não autoriza? E por que eu faço essa provocação, Luciano? Porque nós vivemos, desde a década de 40 até 2010, nós convivemos com um cenário em que não havia nenhum parâmetro, diretriz, limite ou regra do ponto de vista ético sobre a condução da busca da solução de consenso. E por que eu digo 2010? Porque, para quem não sabe, em 2010, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, né, da qual a professora Luciana é uma grande conhecedora, até essa resolução, que nasce em 2010, logo, vejam, as senhoras e senhores, o CNJ nasce com a emenda 45, em 2004, e aí logo no ano seguinte se instaura o CNJ, que começa a trabalhar tentando se encontrar, e aí começa a desenvolver uma série de políticas judiciárias envolvendo uma série de assuntos, e dentre esses, em 2010, a partir de todo um processo, nasce a Resolução 125. Eu, inclusive, costumo dizer o seguinte, eu digo, olha, a minha certidão de nascimento nessa área, ninguém tem uma certidão de nascimento mais velha que minha, né? Eu guardo aqui na minha casa, no escritório, emoldurado, um quadro em que é a minha destinação para compor, para fazer parte da primeira composição da Comissão de Incentivo à Conciliação do meu tribunal, em 2006. Em 2006. Foi criado por meio de uma portaria da presidência do CNJ, que foi o antecedente da Resolução 125, que nasce em 2010. Enfim, o fato, pessoal, é que em 2010 é que surge um código de ética. E aí o primeiro importante, Luciano, é o seguinte, como é que a gente viveu esse tempo todo, essas décadas todas, sem ter um código de ética da conciliação e da mediação? E mais, tendo esse dispositivo, o 764, dizendo o juiz precisa persuadir e usar seus bons ofícios. Sim. Então, na verdade, estava liberado, né? Se a pergunta fosse, pode isso, Arnaldo? Pode. E só uma coisa para concluir, Ana, eu diria o seguinte, respondendo a pergunta que eu fiz, como é que a gente conviveu o tempo todo com isso? Eu diria, e assumo toda a responsabilidade por isso, fazendo muita besteira,
fazendo muita bobagem, cometendo muito absurdo em sala de audiência, num cenário, num contexto em que esse tipo de conduta, que a gente está brincando aqui, não contava com nenhuma limitação, simplesmente porque não havia um código de ética. Pois é, sabe, Rogério, isso é muito interessante o que tu falas, porque se discutia na época. Afinal de contas, o que são, né, os bons ofícios, o que é persuadir, o que afeta a imparcialidade, né? Se, entre aspas, ameaçar com uma sentença num valor superior ao acordo, isso não feriria a imparcialidade do juiz, não se corresponderia a um pré-julgamento? Se discutia muito isso, né? Mas a gente não tinha nada que dissesse. Exatamente. O que pode e o que não pode, né? A gente vivia, eu diria, né, usando lá a linguagem do Thomas Hobbes, né, no Leviatã, a gente vivia o estado de natureza, né, que seria o estado pré-criação do Estado, né, a condição pré-criação do Estado, que levava ao estado de guerra, em que essas maluquices, essas loucuras teriam ser legitimadas, e ainda que se pudesse discutir, como você colocou aqui, o que é bom ofício ou limite, você não tinha parâmetro. Porém, hoje nós temos. Sim. Porém, hoje nós temos um código de ética, tanto na resolução 125 do CNJ, quanto na resolução 174 do CSJT. Mais do que isso, nós temos diretrizes éticas, quer dizer, eu diria assim, hoje a gente tem um estatuto ético da comunicação, envolvendo princípios tanto no Código de Processo Civil, de 2015, quanto na Lei 13.140, também, e o Código de Ética, que sistematiza tudo, tanto da resolução 125 do CNJ, quanto da resolução 174 do CSJT, especificamente aplicável à Justiça do Trabalho. Então, para começar, né, efetivamente a nossa conversa enfrentando a pergunta, o que nós precisamos entender é o seguinte: nós não vivemos mais a selvageria, o estado de natureza e o estado de guerra do momento anterior ao Código de Ética. Hoje, nós temos limites, diretrizes, parâmetros, normas e regras de conduta ética que envolvem a atividade da busca da solução de consenso. E a resposta à pergunta passa por aí, né? Sim, sim. Entrou o Lauro aqui, está nos cumprimentando, o Lauro de Campos. O Lauro que tinha sugerido que essa live fosse via YouTube. Disse, Lauro, não posso. A tua sugestão fica anotada para quem sabe uma próxima, para um evento que fale só de negociação trabalhista. Né? A gente pode até pensar uma estrutura assim, se o professor Rogério Neiva topar, o que tu acha, Lauro? Aí a gente fez uma coisa maior, estruturada no YouTube, né? Mais assim, organizada, mas aqui era só para a gente trazer um debate para essa rede social aqui. Mas então, Rogério, e esse código de ética que está tanto previsto na lei de mediação, a gente tem lá princípios, né? Então, a gente, quando vai trabalhar a mediação e a conciliação, a diferença dos institutos, trabalhamos lá o nascedouro, digamos, né, da resolução 125, como é que ela vai se refletir e se estruturar depois, posteriormente, na 174. Mas nós temos antes, né? Antes da própria resolução 174, tem a lei de mediação, que é de 2015, um pouquinho depois do CPC, né? Que eu lembro que quando saiu ali o CPC, o artigo 165 e seguintes, já tinha lá a instrução normativa 41, né? Eu não me lembro se era 39 a 41, acho que era 41, né? 39, 41 é a da reforma. Isso, a 39, então, que já dizia que os artigos 165 e seguintes não se aplicavam. E é anterior à resolução 174, né, do CNJ. Tu não gostaria de nos falar assim, um pouco quais são esses limites éticos? O que está inserido dentro dessa legislação, desses regulamentos, né, resoluções e assim? Então, só uma, sem querer fugir do tema, né, mas já que você levantou isso é assunto para outra conversa, mas já que você levantou isso, e aí pode ser que alguém suscite essa questão, e só para fazer esclarecimento, né, e veja você, né, Luciana, a instrução 39 do TST, que tentou disciplinar a aplicação do novo, né, naquele momento, 2016, do novo Código de Processo Civil ao processo do trabalho, ela, de fato, excluiu esse dispositivo 165, que é o dispositivo que trata dos centros de conciliação e que, inclusive, traz o conceito, a distinção entre conciliação e mediação no Código Civil.
E eu não tenho dificuldade nenhuma em afirmar que isso foi fruto de uma incompreensão naquele momento sobre esses institutos. Tanto é que, como você bem pontuou, e essa incompreensão dá um longo debate. Para você ter uma ideia, Luciano, e só abrindo parênteses aqui, né? E sempre que eu tenho oportunidade eu digo isso, né? Eu falo assim, olha, a história com esse tema é uma história muito interessante, né? Eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu me reservo o direito, né, de ter as minhas histórias interessantes, aliás, das quais eu já paguei muito caro, né? Eu costumo dizer que hoje, sempre que eu vou dar uma aula ou uma palestra para servidores que atuam ou que pretendem atuar em centros de conciliação na Justiça do Trabalho, eu digo para eles assim, olha, não há... Porque a verdade, e abrindo um outro parênteses, mas eu vou voltar... Não, mas né? fica à vontade, pode abrir os parênteses que quiser. Essa é uma informação importante. O que acontece? E aí muitos que advogam na Justiça do Trabalho, às vezes não se dão conta disso. Aqueles que advogam na Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual e na Justiça Federal, aí eles percebem isso com mais facilidade. Mas quem está nos acompanhando aqui, veja vocês que há algumas diferenças entre o Sejusc da Justiça Estadual e da Justiça Federal versus o Sejusc da Justiça do Trabalho. Existem várias diferenças, toda uma lógica e uma história por trás disso. Mas o aspecto que eu quero chamar a atenção é que o Sejusc na Justiça do Trabalho, os conciliadores e mediadores, os auxiliares do juízo na Justiça do Trabalho, obrigatoriamente têm que ser servidores do quadro. Não podem ser voluntários, diferente do que acontece na Justiça Estadual. Eu não vou discutir aqui se isso é bom ou é ruim. Eu não tenho dúvida que naquele momento em que foi instituída a Resolução 74, em 2016, isso fazia muito sentido. A gente pode até rediscutir isso. Mas o fato que eu quero chamar a atenção é que a verdade, Luciane, eu venho testemunhando isso, e o Lauro talvez seja um desses exemplos, muitos servidores que já estavam saturados, não viam mais sentido no trabalho, naquele trabalho de secretaria, né? Antes do PJ, então, aquela coisa de furar papel e bater carimbo. Muitos servidores, e depois do PJE talvez até mais, porque muitas atividades foram absorvidas pela tecnologia, muitos servidores que estavam deprimidos se reencontraram nos centros de conciliação, no Sejusc. Eu já vi agente de segurança judiciário que se reencontrou com a realização com o trabalho quando foi, aí ó, o Lauro falando, quando foi para o centro de conciliação, por inúmeros motivos, a começar porque ele passou a ver sentido no trabalho dele, porque ele saiu daquela atividade burocrática e passou a conviver cara a cara com o jurisdicionado, compartilhando das histórias de vida dos jurisdicionados. Então, muita gente saiu da depressão indo para o Sejusc. E eu testemunhei isso. E aí então, fecha parênteses, eu estou falando isso, eu falei isso só porque eu estava dizendo que quando eu vou dar aulas e palestras para servidores, eu digo para eles assim, olha, não achem vocês que hoje a gente tem o que tem de graça. Por conta disso, já se derramou, vamos dizer, lágrimas, suor e sangue. Luciana, em 2012, eu fui vaiado, sabe aquela vaia? Eu fui vaiado por um auditório repleto de colegas juízes do trabalho, era para lá de 300 pessoas, num congresso da Associação Nacional, né, que se chama de CONAMAT. Eu fui vaiado por todo o auditório no CONAMAT. Escalaram 3 ex-presidentes da associação para falar contra mim, se revezar no microfone, porque eu só fui defender o seguinte, eu não fui nem defender a existência do Sejusc. Eu só fui defender que se o juiz se valesse da lógica do Sejusc para buscar uma solução do consenso, quebrando o monopólio da interação com os advogados e com as partes, se valendo do auxílio de servidores, ele não poderia ser punido pela corregedoria, porque isso era uma questão de hermenêutica, de aplicação do CPC ao processo de trabalho. Luciana, eu só fui defender isso. Eu só fui defender que o juiz não podia ser punido. Eu fui vaiado. Eu fui por todo o auditório. Me chamaram 3 ex-presidentes da associação para falar contra mim. Então, assim, em 2012. Foi em 2012. Então, hoje é fácil, né? Hoje o cenário é outro. Mas, assim, eu apanhei muito para chegar, né? Assim, para tentar contribuir para que a gente chegasse até aqui. Então, eu digo isso, né? Porque, assim, nós temos hoje um cenário
inclusive um outro cenário normativo, no qual há um código de ética, né, que aí, respondendo efetivamente a sua pergunta, né, existem diretrizes éticas. Né? Eu diria o seguinte, o código de ética, e fica a sugestão, eu não vou dar uma aula aqui sobre o código de ética, né, porque eu não concordo, mas desde já eu sempre digo assim, para todos os advogados, quando você vai, todo advogado, antes de ir para uma audiência de conciliação, precisa conhecer o código de ética. O código de ética é uma ferramenta de defesa do advogado e da parte na audiência de conciliação. É o que limita a atuação do juiz e mesmo do conciliador e mediador supervisionado pelo juiz. Então, eu diria basicamente o seguinte, o código de ética, se a gente for ler o código de ética, principalmente o artigo 1º e o artigo 2º, tanto da resolução 125 quanto da resolução 174, o coração do código de ética a gente pode tratar como princípios e normas de conduta. Então, ele primeiro estabelece alguns princípios, existem diretrizes, o que o código trata como se fossem princípios, mas que são diretrizes técnicas. Né? Por exemplo, tem lá uma regra do empoderamento, por exemplo. Né? Isso é técnica. Mas, assim, eu acho que o que há de mais importante nessa conversa, para enfrentar, né, o tema da nossa conversa, é o seguinte. Lá nos princípios, no artigo 1º, existe um princípio chamado princípio da decisão informada. O que diz o princípio da decisão informada? As partes têm o direito de ter consciência e compreensão das implicações de aceitar ou rejeitar uma proposta de acordo. Então, isso significa dizer que o terceiro neutro, que vai contribuir com a solução de consenso, seja ele o servidor no sejus, que é o voluntário, seja ele o magistrado, ele tem a obrigação de informar. Agora, isso quer dizer que, então, ele pode dizer, olha, se você não aceitar esse acordo, você vai perder na sentença? Não. Porque existe uma outra norma, que é uma regra de conduta, que aí vai estar no artigo 2º, que é do respeito, e esse é o coração da coisa, que é o respeito à autonomia da vontade. A decisão informada precisa conviver com respeito à autonomia da vontade. Então, assim, e esse é o coração, né, da coisa para enfrentar o que estamos enfrentando aqui. O acordo, ele precisa ser fruto da mais legítima, espontânea e verdadeira autonomia da vontade. Eu costumo dizer assim, autonomia da vontade à vontade. Né? A pessoa precisa estar absolutamente clara e tranquila daquela decisão que ela está tomando. Então, respondendo a pergunta, né, e aí sem querer dar spoiler, porque tem outras questões aqui para a gente enfrentar, e mais, né, também assim, como tratar, isso quer dizer que eu estou sugerindo, então, que todo mundo aqui, quando se sentir pressionado pelo juiz, vai chegar e dizer, excelência, eu aprendi o código de ética, eu participei lá da live da professora e ela levou lá um sujeito lá que estava falando nesse código de ética e eu agora sei que existe o código de ética e você está violando, o senhor está violando o código de ética. Não é assim também não. Né? Depois a gente conversa sobre isso. Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que, assim, o acordo, assim, esses são as duas pedras de toque. Decisão informada e autonomia da vontade. Agora, e só para fechar esse raciocínio, Luciana, veja você, e aí se desdobram várias questões, né? Mas cada um tem a sua compreensão, né? Os juízes, né, têm a Constituição assegura o primado, né, da autonomia e da independência funcional, né? Mas, assim, eu tenho a minha forma própria de encarar essas coisas, considerando, inclusive, a minha história de vida profissional, acadêmica e tal. Mas, assim, por exemplo, né, não é incomum, no meu caso, os advogados que convivem comigo, né, no dia a dia na sala de audiência já estão mais acostumados. Mas, assim, eu me arrepio quando o advogado fala assim, qual é a proposta do juízo? Não tem proposta do juízo, amigão. Não tem proposta. Vamos dizer, a minha vibe é a seguinte. O meu objetivo, quando eu entro numa audiência de conciliação, não é o acordo. O meu objetivo não é o acordo. Para mim, acordo, e eu quero isso com muita tranquilidade. Mas, assim,
com muita tranquilidade. Eu tenho a minha convicção disso é tão grande, né? Assim, não tem como ser medida, né? Não tem como botar na minha cabeça para ver que eu estou falando verdade e acredito muito no que eu estou falando, né? Mas assim, tem uma outra regra, se a gente for ver regras, né? Chamada ausência de obrigação de resultado. Esse é um outro aspecto importante. O que diz a regra da ausência de obrigação de resultado? O juiz ou o conciliador ou mediador não podem entrar na audiência se sentindo na obrigação de chegar no acordo. Isso é uma regra, está no Código de Ética. Então, eu acredito, eu sigo a ausência de obrigação de resultado. E a minha visão é a seguinte: a minha visão é de que o meu objetivo na audiência de conciliação não é um acordo. O meu objetivo é proporcionar a melhor experiência de justiça consensual possível que aquelas partes vão ter na vida delas. Às vezes eu acho até bom, e não é incomum que eu ouço isso, é muito comum. Quando eu vejo que a parte está insegura, eu falo assim, não, amigão, vamos fazer o seguinte, vamos seguir adiante, vai para cá, pensa, conversa com a sua família, dorme, nada melhor do que uma noite de sono. Se você quiser mesmo um acordo, aí você fala com o seu advogado, a gente tem outra audiência, ou se já encerrou a instrução, depois pressiona. Mas assim, eu sou o primeiro, quando eu vejo que a parte está insegura, eu viro para o advogado e falo, doutor, deixa ela, vamos seguir. Aí, não, mas espera aí, deixa eu ver. Não. Por quê? Porque eu não quero que... A última coisa que eu quero é que alguém saia da minha sala de audiência dizendo que fez o acordo porque sentiu ali meio pressionado ou inseguro, não tinha muita certeza. Comigo, ninguém faz acordo sem estar seguro e tendo certeza. E é muito comum. É muito Sim, comum. É muito comum. Quando isso acontece, só para fechar esse raciocínio, quando isso acontece, de eu virar para a parte e falar assim, vai para casa, dorme, e depois você procura o seu advogado, 99% das vezes o acordo aparece. Porque o cara... Mas ele ficou à vontade. Então assim, essa é a ideia. E outra, só a última sobre isso. É o seguinte, às vezes acontece, e os advogados comentam isso comigo, do sujeito assim, ele sai da audiência sem fechar o acordo, e aí depois ele se arrepende. Do tipo assim, nossa, mas foi tão boa aquela audiência, foi tão boa aquela conversa que eu estou arrependido porque eu não fechei o acordo ali. Aí eu digo, é isso que eu quero. Isso para mim é a melhor coisa do mundo. Eu não estou preocupado com o acordo, eu estou preocupado com a experiência de justiça consensual que as partes vão ter. Não, mas isso, Rogério, é uma, assim, realmente, porque trabalhando, eu quero só fazer, assim, dois resgates da tua fala. A questão de quebrar o paradigma e ser inovador, né, tomar a frente, tem, eventualmente, esses efeitos, né? Eu consigo imaginar até um ambiente, né, que se estabeleceu com a tua fala. Porque, de uma certa forma... Seus, viu, Luciano? Oi? Tinha vários conterrâneos seus. Eu sei, eu fiquei imaginando que os gaúchos deveriam estar lá em peso. Porque no decorrer da minha carreira, já são 27 anos de advocacia trabalhista, a primeira grande resistência que eu tive que quebrar quando comecei a estudar mediação e conciliação foi a minha própria. Eu te confesso, Rogério, que no primeiro curso, na primeira capacitação que eu tive, que foi com o manual de mediação do CNJ, né? Foi estudando todos os professores e os juízes que escreveram, eu dizia assim, meu Deus, isso aqui não é acesso à justiça. Eu não conseguia, eu chegava a ter desconforto físico, eu tinha dor de cabeça, porque aquele conhecimento era algo que me tirava muito da minha cultura jurídica. Quem fez faculdade, vamos falar até 2010, vamos falar até 2015, a minha capacitação foi mais ou menos em 2014, 2015, nós fomos, assim, educados na cultura da sentença. Então, para mim, era algo inimaginável, um conflito que não fosse resolvido no judiciário. Eu ainda lembro, lá na década de 90, ainda no final de 98, que tinha a questão dos tribunais de arbitragem, tinha toda uma discussão envolvendo a arbitragem, se era constitucional, se não era constitucional. Eu estava saindo da faculdade na época. Então, eu mesma tive muita resistência. Quando eu fui fazer a minha certificação, eu fui única e exclusivamente em face de uma questão profissional.
Era algo que abriu uma porta para mim dentro da universidade e eu ainda pensava, não acredito que eu estou ouvindo isso aqui não vou aplicar no meu dia a dia da justiça do trabalho. Só que a mediação ela é efetivamente transformadora, porque vai mudando por dentro, né? Vai mudando por dentro, a gente vai estudando e buscando outros conhecimentos, e uma coisa vai, fiz algumas capacitações também em práticas colaborativas, embora seja muito utilizado lá na justiça, lá para o direito de família, né? Não, mas fui fazendo, fui estudando. E quando apresentei a primeira turma, que eu fui a professora da primeira turma de mediação e de conciliação, que estava obrigatório no currículo, eu tive problemas gigantescos com aquela turma, Rogério. Eles queriam trancar a cadeira, eles diziam que aquilo não era direito, que aquilo era psicologia, né? Para fazer as dinâmicas era um problema, para fazer a dinâmica lá da teoria dos jogos, tudo era um problema. Isso que eram aulas assim com muita metodologia ativa, com muito vídeo para explicar a teoria do conflito, para explicar a espiral do conflito. E eram os alunos olhavam e diziam assim, eu não acredito, Arnaldo. Tu, sempre que gostou desse trabalho, tá? O que está fazendo aqui nessa cadeira? Então, a gente vai vendo a mudança que isso vai gerando. E aí, dentro de uma sala de audiência também, porque o advogado que vai se qualificando, que ele vai ficando, que ele se apropria, né, de ferramentas mediativas, de ferramentas negociais, que ele começa a entender, né, por que ele tem que exercer uma escutativa para identificar interesses das partes. Isso começa uma mudança no escritório, no atendimento no escritório, que reflete na forma com que se postula, no próprio storytelling, né, da petição inicial, e da forma com que ele entra na sala de audiência e daqui a pouco não aceita mais uma postura tão engessada. Porque sim, o jurisdicionado, quantas e quantas vezes, Rogério, eu tive clientes que disseram assim, ó, eu não acredito, por que o juiz foi assim? Eu tive um cliente, colega meu, professor de direito penal, que na reclamatória trabalhista dele contra uma instituição, ele disse assim, nem com desprezo eu vejo os magistrados do direito penal falarem desse jeito, Arnaldo. Eu estou impressionado. Eles se me sentir completamente acuados. Então, a gente vai percebendo que tem uma mudança muito significativa. Né? Já está mais introjectado, assim. E eu fico muito feliz com essa tua narrativa, porque não é uma, nem duas, nem três vezes que a gente percebe os alunos que estão... A gente sabe que a Justiça do Trabalho é a porta de entrada dos advogados recém-formados. Né? Então, eles vão... A primeira causa, muitas vezes, ela é ou de família ou ela é trabalhista. E não foi uma nem duas vezes que eu encontrei no átrio da Justiça, assim, alunos dizendo, eu não quero voltar, eu estou com medo, eu não sei se eu faço, se eu não faço, não, professora me ajuda... O meu cliente ficou nervoso porque não sabia se ia ter uma sentença pior do que aquela proposta de acordo do juízo, e tudo isso se conecta muito, né, com o que tu estavas expondo nesse primeiro momento. Mas aí eu te pergunto, porque eu sei que também é um objeto do teu livro, das tuas aulas, como é que a gente neutraliza na hora lá, além de conhecer os limites éticos, né, conhecer... Como a gente vai neutralizar essa pressão dos juízes? Pois é. Para fechar um acordo? Aliás, né, fazendo um jabá aqui, né, eu tenho me dedicado, né, tenho direcionado a minha docência para a formação de advogados, e tem um curso, né, com turmas regulares, que, né, conforme os ciclos são abertas, e uma das aulas que eu trabalho é exatamente uma aula na linha do que você colocou, né, assim, é toda uma aula voltada, e aí não num contexto, né, de bate-papo, voltada a trabalhar, e até o título da aula é esse, né? Como neutralizar, eu ainda boto assim, como neutralizar a pressão do juiz para fechar um acordo que eu não quero, o meu cliente não quer aceitar, aí eu ainda digo assim, com elegância e sem estresse, né? E aí, obviamente que, né, assim, esse é o grande desafio. Eu trabalho, né? Eu construí uma estrutura de discurso, e aí a aula é toda desenvolvida a partir das premissas desse discurso, mas, né, dentro do espaço da estrutura que nós temos aqui, eu vou tentar compartilhar isso, né? Mas a ideia é se desenvolver, inclusive na aula a gente faz exercício, e quem não faz exercício da aula depois tem que me mandar o vídeo
né, a pessoa tem que gravar ela executando aquele discurso, aquela estrutura de discurso. Basicamente, Luciana, a ideia do discurso é o seguinte. Primeiro, como eu havia dito, assim, já está claro para todo mundo que o juiz não pode pressionar, não pode constranger, não pode criar desconforto, não pode tomar qualquer medida no sentido de que haja um comprometimento da condição estar à vontade para manifestar a autonomia da vontade na hora de se decidir se aceita ou rejeita o acordo. Nem a decisão informada, nem o princípio da decisão informada, que envolve esclarecimentos, o direito a ser esclarecido, pode comprometer esse estado de estar à vontade, né? Ok. Ah, mas o juiz faz isso e aquilo e tal. Ok. O que a gente vai fazer? Se você, né, está convencido, né, e aí você como advogada ou advogado, que aquela proposta não é viável, que o seu cliente não quer, o que você vai fazer? Essa estrutura de discurso ela tem basicamente 4 partes, né? A primeira coisa que você vai fazer, quando o juiz te passar a bola, ou a juíza te passar a bola, e você estiver se sentindo pressionado, é usar a técnica do afago, né? Que a gente está, né, muito acostumado, quem lida com isso, né? O que é a técnica do afago, que alguns vão chamar de reforço positivo, né? O que tem a ver também é muito próximo da validação de sentimentos, né? A técnica do afago ou do reforço positivo, até, vamos dizer, como estudioso das ciências do comportamento, não sou muito simpático a essa terminologia, é você, na prática, resumidamente, manifestar um elogio. Só que qual é a diferença entre o reforço positivo e o elogio vazio? É que o elogio Rolando Lero. É que o elogio Rolando Lero ele não tem fundamento. Ele não tem fundamento que o ampare. Então, aí ele se torna um elogio vazio. Então, você vai usar a técnica do afago dirigida ao magistrado. E qual é o fundamento do seu afago? O fundamento do seu afago será o esforço e o empenho do juiz que passou da conta, né? A gente sabe que passou da conta, para buscar o acordo. Então, o que você vai dizer? A primeira coisa que você vai abrir o boca para dizer é o seguinte. Primeiro ponto. Excelência, em primeiro lugar, eu quero agradecer e registrar o quanto é louvável o seu esforço e a sua iniciativa para buscar uma solução de consenso. Você não está inventando. Ele está se esforçando até demais, passou do limite. Então, isso é verdade, né? Então, não é Rolando Lero. Excelência, olha, eu acho louvável o seu esforço, fico muito feliz em ver isso e agradeço. E tenho certeza, aí vem o outro fundamento, e tenho certeza que Vossa Excelência o faz na busca de contribuir com a pacificação social. Então, você vai começar de cara, desarmando o magistrado ou a magistrada que está lhe pressionando, jogando um afago e trazendo esse fundamento. E aí você pode até já dar, eu digo, dar umas carteiradinhas, né? Umas carteiradas de leve, né? Você não vai dizer, você está violando o Código de Ética. Você vai dizer, olha, eu não tenho dúvida que o senhor está buscando a pacificação social, cumprindo com todas as diretrizes do Código de Ética. Quando você falar a palavra Código de Ética, não pode ser carteirada. Ah, eu conheço o Código de Ética. Não, você vai dizer assim, olha, eu estou vendo que Vossa Excelência está se empenhando para cumprir o primado da pacificação social, observando o Código de Ética. Quando você soltar o Código de Ética, o juiz vai pular na cadeira, porque muitos nem conhecem. Aí você diz assim, e olha, e eu não tenho dúvida que as considerações que Vossa Excelência faz nada mais são do que cumprir com a regra, com o princípio do Código de Ética da decisão informada. Aí você, né, já vamos dizer, né, já deu uma pequena enquadrada ali de maneira sutil. Então você vai fazer um afago e vai invocar o Código de Ética. Como é que você vai invocar o Código de Ética? Você vai dizer que você conhece o Código de Ética, trazendo a decisão informada. Você vai dizer assim, olha, eu estou vendo que o que Vossa Excelência está fazendo, passando da conta, é cumprir a decisão informada que está lá no Código de Ética. Então, é a forma que você tem para trazer o Código de Ética. Tem uma terceira possibilidade que tem que ser usada com muito cuidado, porque aí pode virar carteirada, que é você trazer a autonomia da vontade. É você dizer assim, e mais, eu sei que Vossa Excelência não vai querer que o meu constituinte tome uma decisão se sentindo constrangido, sentindo que não está tendo respeitada a sua autonomia da vontade, que também está lá no Código de Ética.
Aí eu digo isso por quê? Porque quando você faz isso, e aí você pode gerar uma reação não muito interessante no magistrado, porque aí você já começa pode ser compreendido como uma acusação de violação do Código de Ética. Então tem que ter muito cuidado. Eu acho assim, o ideal é usar os dois, o afago e a decisão informada. Uhum. E aí, o quarto elemento que você vai ter, aí é um conceito da comunicação não violenta, né? Uhum. Que é o do Mark Rosenberg. Sim, do Mr. Rosenberg. Que é Uhum. a função de responsabilidade, né? O Rosenberg ele fala aquela coisa assim, uma coisa virar e fala assim: "Ah, você é muito agressiva". É uma coisa, outra coisa é virar assim: "Olha, do jeito que você fala, eu sinto que eu estou sendo agredido", né? Ou seja, eu estou assumindo a responsabilidade do meu sentimento, eu não estou te acusando. Aí você vai usar essa estratégia, vai dizer assim: "Então, excelência, é o seguinte, eu e o meu cliente estamos muito inseguros nesse momento. A gente não está seguro dessa proposta. Eu queria muito, talvez isso seja uma limitação nossa, né? Talvez isso seja uma dificuldade nossa em entender até aquilo que o senhor está colocando, não obstante todo o seu esforço. Mas a gente não está se sentindo seguro. E não vai ser bom, nem para a gente, nem para a Vossa Excelência, tomar uma decisão se sentindo segura. Então, aí, o quarto elemento chamar a responsabilidade. E o quinto, para fechar, que é a saída honrosa. O quinto é a saída honrosa. É você vai falar assim: então vamos fazer o seguinte, vamos seguir. Eu prometo que eu vou pensar, vou discutir com o meu cliente, e se a gente, né, chegar a entender que as coisas acordo, eu procuro o meu ex-adverso e a gente peticiona. Então, assim, a ideia, né, vamos dizer, essa é o roteiro, né, a estrutura do discurso para você neutralizar a pressão, né, como eu costumo dizer, com elegância e sem estresse, né? Rogério, As aqui chances de que isso não dê certo são muito pequenas. Não, eu estava vendo aqui, a Aline estava fazendo algumas perguntas, né, dizendo, tem vezes que o advogado ele não contribui para o acordo, ele não tem interesse. E eu vou trazer uma experiência pessoal minha, tá, Aline? Logo que eu comecei a estudar sobre mediação, sobre conciliação e todos aqueles conhecimentos eu tentava aplicar na minha prática, né, trabalhista, o que aconteceu? Eu atendi um primeiro cliente, fiz um atendimento de um cliente que era um diretor de uma multinacional, que não teve um contrato de trabalho suspenso, ele tinha um salário alto, e ele trouxe uma narrativa aqui para o escritório, né? Tinha trabalhado 44 anos nessa empresa. E ele começa a me falar, ele queria saber lá sobre uma questão de incorporação de bônus, uma diferença de férias, o termo de rescisão de contrato dele era na casa dos milhões. Só que ele vai na fala, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa por trás. Tinha alguma coisa por trás do conflito. Mas eu só conseguia perceber isso porque eu já tinha estudado alguma coisa, já estava lá, certificada, e estava nos estudos constantes sobre essa temática dos métodos adequados de resolução de conflitos. Muito bem, fiz a propositura da reclamatória trabalhista. Eu fiz a propositura da reclamatória trabalhista e eu dei a sorte de cair com um juiz que estava familiarizado com os métodos, que ele já estava fazendo alguns cursos. E ele percebeu na narrativa da inicial que era uma pessoa que tinha trabalhado 44 anos. Ele viu o valor do termo de rescisão de contrato. Ele viu o valor da reclamatória, porque não era a rescisão contratual era muito mais alta do que o valor da reclamatória. Tá? Ele percebeu que havia uma chance de negociação. E foi a primeira vez, Rogério, que eu fiquei preocupada de como é que eu conseguiria colocar algo que estava por trás do conflito nas entrelinhas, digamos assim. Né? E nós fomos para a audiência, o acordo não saiu na primeira audiência, e eu me lembro que o meu cliente falou em sala de audiência assim, isso é um absurdo, olha quem eu fui para essa empresa, olha quem que eles mandam para representar. Do tipo, eu fiz parte da trajetória dessa empresa, eles mandam um guri qualquer de preposto, quando ele esperava que viesse um diretor. E o juiz ouviu. E o juiz marca uma audiência para dali uns 2 meses e perguntou para a advogada, quando é que o fulano de tal, que é o diretor da Alemanha, vai estar presente? Vai estar no Brasil. Porque era uma empresa que seguidamente era demandada nessa comarca. E aí ela fez a referência e se marcou uma nova audiência de conciliação. Não ficou com prazo para fazer manifestação aos documentos,
se suspendeu para a próxima audiência de conciliação, se não saísse na próxima audiência de conciliação, né? Então aí abriria o prazo para manifestação de documentos. Por que eu estou te dizendo isso, Aline? Porque essa reclamatória ela tinha um valor da causa aproximado em R$ 1 milhão, tá? E o que acontece? Eu, como advogada, eventual advogada de reclamante, eu costumo trabalhar para os chamados autos empregados, por hipersuficientes. Eu sou muito responsável sempre na litigância, justamente pela questão da assistência judiciária gratuita, né? Da sucumbência. E fui para a audiência e o juiz fez sessões individuais. Ele começou com uma sessão conjunta e depois fez uma sessão individual. Falou só comigo e com o meu cliente, depois falou só com a reclamada e o diretor, o representante da reclamada, que tinha, assim, era uma pessoa hierarquicamente superior, que estava, digamos, no mesmo nível do meu cliente. Quando nós saímos para conversar, o meu cliente me perguntou assim: Luciana, eu acho que eles vão propor alguma coisa menor do que o valor da causa. E até isso a gente tem que ter responsabilidade de explicar para os clientes, né? De como é que funciona o valor da causa. O que é, qual é o risco, o que pode ser acolhido, o que não pode ser acolhido, né? Como é que isso se representa? Porque se a gente não explica, o cliente acha assim, eu vou ganhar 1 milhão que a advogada pediu, né? E ele sai da sala de audiência comigo, enquanto a gente estava esperando falar lá com a reclamada e o preposto. E ele diz assim: eu queria te perguntar, se eles fizerem uma proposta de acordo, tá, de um valor que seja 50% do valor da causa, tu aceita? O cliente perguntou para mim: tu aceita? Por quê? Porque os meus honorários incidem sobre o proveito econômico dele, né? E eu disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Por causa disso ou porque ele queria saber a sua opinião? Não, ele queria saber a minha opinião, mas o que ele estava me dizendo? Ele me disse assim: nunca foi pelo dinheiro. Porque eu sabia o valor, a rescisão contratual tinha sido altíssima, né? E ele disse assim: é que na verdade, Luciana, nunca foi pelo dinheiro. Hoje eles fizeram o que eles deveriam ter feito lá atrás comigo. Eles deveriam ter me considerado, eles deveriam ter feito, no momento que eles rescindiram o meu contrato, que eles fizeram aqui na sala de audiência. Porque antes disso falaram que sentiam muito que a rescisão contratual tinha acontecido daquele jeito, que ele tinha sido muito importante para a trajetória da empresa. Então, toda a consideração, todo o respeito que se queria lá atrás, ele teve na sala de audiência. Então, o que ele me perguntou? Na tua expectativa de recebimento de honorários, está em cima do valor da causa? Porque se eles me propuserem qualquer... Ele não quis dizer qualquer coisa, mas eu não estou aqui pelo dinheiro. O que aconteceu? Se fechou o acordo por 400 mil, em 3 meses de processo. E eu já tive esse exemplo, eu dou seguidamente, porque foi o meu primeiro caso, em que eu vi um juiz trabalhista conduzir, quase como um processo de mediação, uma audiência de conciliação, né? E aí eu disse para ele, falei para ele, disse: olha, tu estás satisfeito, tu te sente contemplado, tu estás feliz com esse resultado? Ele disse assim: eu estou muito feliz, mas eu estava preocupada achando que tu poderia não aceitar o acordo, porque a tua expectativa de ganho poderia ser maior. Olha só. Tá? E aí eu disse: não, mas olha bem, nós em 3 meses de processo, 3 meses e meio, nós resolvemos o processo. O meu contrato de honorários era um contrato de honorários de 20% sobre o valor que ele estava recebendo. Eu estava recebendo uns honorários em 4 meses. Eu estava com um cliente satisfeito. Eu estava com um cliente que certamente ia me indicar para outros clientes, e isso aconteceu, né? Então, muitas vezes os advogados pensam: mas eu posso ganhar mais no litígio do que negociando, né? Eu posso utilizar a reclamatória trabalhista, o valor da causa, como uma ancoragem para um valor maior, né? Então, essas questões, a Aline estava perguntando, muitas vezes os advogados não querem, mas é que talvez não entendam toda uma vantagem que a negociação pode trazer, né? Eu acho assim, Luciana, primeiro que, né, na linha, né, do principal objeto da nossa conversa jamais o acordo, né, acho que isso já está pacificado, o acordo pode ser imposto, né? Agora, a partir daí, né, e quanto a essa questão que você traz, que eu acho, a partir da pergunta, né, da Aline, eu acho que aí tem 2 questões, né, e que muito me preocupam. Uma até, eu diria assim, mais como juiz,
e outra talvez mais como professor, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma, muito pelo contrário, em discutir abertamente e tranquilamente a questão dos honorários e da contraprestação do advogado no acordo. E digo mais, se eu precisar assumir alguma coisa para que isso seja, né, vamos dizer, do tipo assim, virar para o advogado e falar assim, ó, fica na sua, fique tranquilo que eu é que vou assumir essa bronca de que os honorários precisam ser discutidos e considerados. Se você está vendo alguma dificuldade nisso, eu digo para o advogado, olha, fique na sua que eu que vou assumir isso, porque assim, não tem conversa. O acordo, do ponto de vista do profissional que presta o serviço, ele não pode ser percebido como uma contraprestação de menor valor. É óbvio que eu imagino, né, e eu digo imagino, com base na convivência que eu tenho com os advogados dentro e fora da sala de audiência, que assim, existe uma conta, como você aí colocou, que precisa ser feita no custo do advogado em resolver o processo ali na primeira audiência, no custo, no desgaste, no tempo, e levar esse processo até o TST. Né? Então, é óbvio que então, né, é absolutamente natural que haja aí um cálculo do tipo assim, olha, eu não vou cobrar a mesma coisa, mas o advogado jamais pode ter a sensação e a percepção de que o trabalho dele está valendo menos porque ele atuou na advocacia do consenso. E se a gente não tiver consciência disso, e quando eu digo a gente, eu estou falando todo mundo, todos os atores, inclusive os atores da porta para dentro do sistema de justiça, o negócio nunca vai funcionar adequadamente, porque o valor do trabalho do advogado na advocacia de consenso, ele precisa ser valorizado. E vou mais longe, Luciana, veja você, quando você contou a história, por isso que eu perguntei, né, e o cliente perguntou o que você achava, é porque uma das coisas que eu trabalho nos cursos, né, com os alunos, né, que são advogados, é exatamente assim, a gente tem algumas aulas, inclusive aulas práticas com exercício, mão na massa, tipo assim, a aula que o cara sai cansado, né, em que a gente trabalha com análise de risco do resultado de processo e montagem de proposta de acordo a partir da análise de risco. E eu criei uma metodologia, né, em um aplicativo, fazendo jabá, né, que se chama SCAPA, Sistema de Cálculo de Proposta de Acordo. O SCAPA, ele roda, né, eu sempre recomendo assim, você tem que rodar 3 análises do SCAPA. Na primeira tela do aplicativo, ele te pergunta, a análise que você vai fazer é uma análise otimista, pessimista ou neutra? E eu sempre digo, faça primeiro a neutra. Depois você faz a otimista e a pessimista, independente se você está pelo reclamante ou pelo reclamado. O produto final da operação no aplicativo é gerar, inclusive em PDF, uma análise e uma proposta de acordo. E aí eu digo para o pessoal, olha, faça as 3 análises, jogue no colo do seu cliente e diga, você quer ser otimista, quer ser pessimista ou quer ser neutro? E divida a responsabilidade. Porque eu não tenho dúvida, Luciana, em afirmar o seguinte, e guardadas as devidas proporções, né? Me dê um desconto do que eu vou falar, mas assim, peticionar é fácil. Gritar é fácil. Fazer sustentação difícil é você fazer uma análise de risco, é você fazer um prognóstico do resultado do processo, mostrar para o teu cliente e sustentar isso. E assumir a responsabilidade correndo o risco de que, não tendo acordo, lá na frente você seja cobrado da análise que você fez. Então, assim, isso é difícil. Né? E exatamente a minha ideia com o aplicativo foi tentar, vamos dizer, diminuir esse ônus, né? Gerando esses 3 tipos de análise. E isso tem valor. Isso tem valor. E isso precisa ser reconhecido, esse valor. Então, eu acho, por isso que eu digo, olha, peticionar é fácil. Agora, eu quero ver você fazer uma análise de risco, montar uma proposta de acordo e dizer para o seu cliente, olha, isso aqui é o banco, eu assino embaixo. E assumir essa responsabilidade, porque aí é responsabilidade. Porque se não tiver um acordo, lá na frente, quando vier a sentença, você vai ser cobrado. E se você age de maneira séria, correta, olha, está aqui a minha proposta e a minha análise, é por causa disso e disso e disso. Você não está garantindo o resultado. Mas, assim, você está sendo responsável. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Eu acho assim, a gente não pode abrir mão da remuneração
dos advogados. E o outro ponto, e aí me interessa muito mais até como professor, é que, assim, eu tenho muita tranquilidade, Luciana, hoje, e aí tanto, vamos dizer, como juiz em sala de audiência, quanto como estudioso e pesquisador sobre esse tema, porque, assim, o acordo, ele precisa fazer sentido. E quando eu quero dizer, a conta precisa fechar do ponto de vista da eficiência. Uhum. A grande questão é que, uma vez, um colega meu, né, crítico, né, aqueles críticos que não sabem o que está criticando, virou, porque, assim, eu trabalho com metodologias, né, eu tive uma formação, e aí, rapidamente, né, sem querer ir muito longe, como é que eu fui parar na psicologia? Eu fui parar na psicologia atrás da economia comportamental. E eu conheci a economia comportamental numa especialização lato sensu, uma pós-graduação que eu fiz, ralei pra caramba, na Fundação Getúlio Vargas, em administração financeira. Eu comecei a fazer essa pós em 2008, porque eu tinha cuidado de precatórios, eu mexia com precatórios, e aí se falava muito em mecanismos de engenharia financeira para resolver a dívida de precatórios do Brasil, né, a dívida bilionária. E aí eu fui estudar finanças. Fui fazer uma pós. Eu era a única pessoa da área de humanas, não era o único do engenheiro, contador, administrador, beleza. E aí eu conheci a economia comportamental. Né? Inclusive, o meu trabalho de final de curso foi o modelo matemático que é a base do SCAPA. Aí eu conheci a economia comportamental, da economia comportamental conheci o meu orientador, porque a economia comportamental é uma interface entre economia e psicologia. Então, o meu orientador ele é da psicologia, mas é um pesquisador na área nessa interface. Conheci a economia comportamental e fui. Aí eu tenho um trabalho muito com isso, né? Com essas metodologias de análise de risco. Aí um colega, juiz, deu para mim e falou assim: você está querendo transformar a sala de audiência em quê? Em cassino ou bolsa de valores? Com essa coisa toda aí de risco e não sei o quê. Falei, cara, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Toda sentença, ela tem risco, do ponto de vista das partes. Ela só não tem risco em duas situações. Quando o juiz é corrupto, porque ele se vendeu, ou quando o juiz é parcial, porque aí não tem risco, aí é sentença e resultado. Eu não sei qual é o seu caso, mas se na sua sentença não tem risco, é porque você é um desses dois. Ou é porque você se vendeu, ou porque você é parcial. Óbvio que ele não gostou da resposta, né? Isso. Se as partes não controlam o resultado, ou seja, é uma variável sujeita a risco, a sentença, naturalmente, isso está passível, essa variável, esse fenômeno, é passível a contar com metodologias de análise de risco. E nessa análise de risco, você precisa encontrar aquele ponto ótimo em que faça sentido para você o acordo. E se não faz, não faça. E não aceite que o juiz pressione. Esse é o tema da nossa live principal. Não aceite que o juiz pressione. Agora, você precisa... Assim, o que eu trabalho nos meus cursos com os meus alunos? Eu trabalho com os meus alunos exatamente para que eles saibam encontrar esse ponto ótimo, tanto do ponto de vista do seu constituinte, quanto do ponto de vista do seu ex-adverso. Então, enfim, não tem que ter essa coisa de é o bicho-papão, a conciliação é uma coisa do capitalismo que vai prejudicar os trabalhadores. Não vai prejudicar ninguém, pelo contrário. Não, Rogério, sabe que eu falo bastante isso. Eu tenho um curso básico para explicar a negociação do método de Harvard, porque na minha prática do dia a dia fez muita diferença mesmo. E essa análise de risco, que a gente faz tanto para reclamante quanto para reclamada, aqui no meu escritório, os meus colegas já me disseram assim, Luciana, de vez em quando tu assusta o cliente. Eu já tive cliente reclamado que me disse assim, ele resolveu, tinha um outro escritório que fazia assessoria, e quando veio a reforma trabalhista, no escritório chegou para ele e disse assim, olha, tu pode terceirizar todos os teus gerentes, eles todos podem ser PJs. E ele foi lá e terceirizou todos os gerentes deles, que eram selitistas, passaram a ser pessoa jurídica com um salário de 35 mil. O que aconteceu? Ele começou a despedir os gerentes e os gerentes começaram a entrar na justiça. Quando os gerentes começaram a entrar na justiça, eu fazia todo um trabalho lá de implementação de LGPD, né, com uma questão... Não, aí ele pegou e eu disse assim, eu fiz uma análise de risco. E aí ele me pediu relatórios do que era risco remoto, o que era provável, o que era possível. E eu fiz um relatório. Inclusive a gente tem sistemas, né, de jurimetria, que a gente apresenta as decisões dos nossos tribunais, naqueles casos específicos e tal.
Ele pegou, ele me olhou e me disse assim, mas eu não entendo então por que se tu és uma pessoa renomada na tua área, se eu te contratei, se tu tem conhecimento, tu tá me dizendo que a minha condenação é provável, que eu tenho 75 a 100% de chance de ser condenado? Eu disse, sim, tu tens, porque tu tivesse uma decisão lá atrás que gerou esse risco aqui na frente. Então, aquela decisão lá atrás, contratual, ela está gerando esse risco e eu não posso te dizer algo diferente para manter o contrato que tu tem comigo mensal. Tá? Ele disse, bom, mas então eu vou procurar alguém que me diga algo diferente. E aí eu disse, então, eu te deixo bem à vontade. E eu preciso te dizer mais. Esse valor da causa que foi atribuído, que é um valor da causa de 500 mil, 600 mil, dependendo do deferimento do pedido, ele pode atingir a casa dos milhões. Pode ser E maior. ele pode atingir a casa dos milhões, porque ele queria fazer um contingenciamento. E eu estava dizendo, aqui nisso aqui tem que contingenciar o valor da causa, depois tem que contingenciar, dependendo se já teve sentença de procedência ou não, tem que contingenciar um valor maior. E eu acho que tem que fazer acordos. Luciana, mas se fizer acordo, vai abrir uma porteira. Eu disse, mas tu entende qual é o risco? Eu estou te colocando essas questões. Perdi o cliente, Rogério. Perdi o cliente. Não. Mas eu acredito muito nas questões de trabalhar com risco. Acho que esses processos, por exemplo, daqui para frente vai dar problema. Né? Então, e as pessoas, elas vão consumindo conteúdo parcial nas redes sociais. Tipo, mas eu tô vendo que o STF tá mudando as decisões. Né? Se não é bem assim, gente, tem que analisar, tem que procurar quem é especialista nisso. Neste momento, talvez seja bom fazer um acordo. Eu não quero fazer um acordo para não ser uma porta de entrada. E aí a gente senta e desenha uma matriz, digamos assim, né? E há muita resistência. Assim como já ouvi de reclamantes, doutora, a senhora tá com medo? Será que a senhora está querendo propor acordo ou propor uma negociação? Que eu faço. Geralmente eu digo, é possível tentar a autocomposição para chegar no acordo extrajudicial trabalhista ou, né, entrar com ação. E eu já tive clientes que me disseram, eu não tenho nenhum interesse na autocomposição, porque eu fui muito ferida no decorrer do meu contrato de trabalho, e o que eu quero é incomodar com o processo judicial. Então, eu costumo falar para os alunos, né, e quando trago essas noções de negociação, porque eu acredito, Rogério, eu acho que aí nós confluímos nesse ponto. Eu acho que tem que a classe, a advocacia, ela tem que estar familiarizada com essas ferramentas, ela tem que estar familiarizada com negociação. Para mim, os métodos adequados e a tecnologia são os dois pontos assim que estão mudando o direito de uma forma muito significativa. Enfrento resistências no meu dia a dia no escritório? Enfrento. Né? Sabe? É algo que eventualmente tu vai perder um cliente, mas que isso lá na frente faz diferença. Vê o seguinte, Luciana, veja só, né? E nessa linha que você está colocando, né? Rapidamente. A minha, não quero entrar aqui em todas eu não vou apresentar aqui a minha tese de doutorado, mas o que aconteceu? Como é que foi a minha pesquisa de mestrado e doutorado? Né? E ela foi interessante, né? E teve alguma repercussão, até porque foi algo inovador. O que eu fiz? Era uma pesquisa empírica, em que eu fiz coleta de dados, e para o que nos interessa aqui, quais foram os dados que eu coletei? Né? Eu formei uma primeira base de dados que envolvia o seguinte: eu coletei dados de processos, né? Ou seja, casos reais, que eu coletei as seguintes informações no primeiro momento: valor da causa, proposta do reclamado na audiência de conciliação, proposta do reclamante na audiência de conciliação. Então, a partir daí, eu formei uma primeira base de dados que já me permitiu fazer alguns levantamentos. Eu tinha valor da causa, proposta do reclamado, contra a proposta do reclamante na audiência inicial. E tinha também uma referência temporal, que era a distância temporal entre a audiência inicial e a audiência de instrução. Então, eu tinha esses 4 elementos. Daí, eu fui acompanhando, inclusive a minha pesquisa, ela é considerada uma pesquisa longitudinal, né? Qual é a diferença da pesquisa transversal e longitudinal? A transversal, se você pensar, por exemplo, vacina, né? Que a gente discutiu muito. Na transversal, eu faço assim, eu vou pegar um grupo de pessoas com características semelhantes com 10 anos de idade, outro grupo, características semelhantes com 15, outro com 20, outro com 25, foi o que a gente fez na pandemia. Vou aplicar a vacina neles e vou ver a reação. Né? E aí vou tentar controlar, né? Vou ter uma lógica de experimento de controle, vou ver lá as características e tal.
O que é pesquisa transversal? A pesquisa longitudinal, essa é a transversal. Longitudinal, eu pego as pessoas com 10 anos, quando elas aplicam a vacina. Quando elas tiverem 15, eu aplico a vacina de novo. Quando elas tiverem 20, eu aplico a vacina. Não tinha como a gente fazer isso na pandemia. Eu fiz isso. Então, eu acompanhei a vida dos processos. Então, eu peguei essa primeira coleta, chegou na audiência de instrução, daí eu tive 2 subamostras. Uma amostra de processos que tiveram acordo na audiência de instrução e outra uma amostra de processos que seguiram para a sentença. E aí eu também já passei a ter uma série de inferências, né, com esses acordos. E aí, Luciana, eu acompanhei esses processos, e é uma base, assim, é uma amostra razoável de processos, em termos de número de processos, que, inclusive, do ponto de vista dos parâmetros estatísticos, que me permitiriam dizer, olha, dentro do intervalo de confiança e o erro, eu posso afirmar que este fenômeno existe, né? Essa característica existe, porque pelas características, pelo tamanho da amostra, a característica da amostra. O que eu passei a ter, Luciano? Eu passei a ter uma mina de ouro, do ponto de vista de pesquisa. Porque eu passei a ter uma base de dados em que eu tinha valor da causa, valor da proposta do reclamado na audiência inicial, valor da contraproposta do reclamante na audiência inicial e o valor do resultado final do processo. E mais, eu peguei o valor do resultado final do processo liquidado, eu fui em todos esses processos, quando eu tenho a primeira liquidação de sentença, transitou em julgado, primeira liquidação de sentença, eu peguei a data dessa liquidação e levei o valor da causa e das propostas a valor presente para quebrar o efeito inflação. Para não ter um furo, dizer, não, mas aqui tem inflação. Não, não tem inflação, porque eu levei a valor presente. E aí, Luciano, eu passei a ter uma mina de ouro no sentido de que, vamos dizer, foi a hora da verdade. E eu tenho casos assim do arco da velha. Eu tenho processo, eu tenho aqui, é real, eu mostro na aula. Eu tenho um processo em que o reclamante vira e fala assim, eu aceito 15 mil. O reclamado fala, eu só pago 10, sentença, 100. E aí eu te pergunto, aí se você me perguntar, quem erra mais, os reclamantes ou os reclamados? Os reclamados. Pô, por ano, nós estamos falando de 20 bilhões. Senhoras e senhores, todo ano a Justiça do Trabalho tira 20 bilhões em média. Ano passado, inclusive, subiu. Eu até estou para publicar um artigo. No ano passado, aumentou o volume financeiro de execuções e diminuiu de acordos. Ou seja, a Justiça do Trabalho, mas em média, você pode botar a média aí dos 20 bi. Em média, a Justiça do Trabalho tira 20 bilhões do caixa das empresas e bota na conta bancária dos reclamantes. E aí a pergunta é, quanto poderia ser esses bilhões se a empresa tivesse feito isso que você falou que fez com o seu cliente e não quis? É muito dinheiro. Então assim, é isso, é disso que nós estamos falando. É de tomar uma decisão eficiente. Não é, o bicho-papão, o Banco Mundial, o capitalismo, o imperialismo. Não, amigão, isso aqui é eficiência. É óbvio que existem situações em que nós temos outras variáveis de caráter emocional envolvidas, como você mencionou aí. E isso precisa ser considerado, né? Você colocou o caso aí desse seu cliente. Eu sempre menciono um caso, sem querer me alongar muito, mas, assim, para mim foi o mais emblemático. O que aconteceu? Era uma reclamação em que se alegava, o reclamante tinha sido dispensado por justa causa, então se alegava, se pediu a reversão da justa causa e uma indenização por danos morais. Por quê? O reclamante tinha sido acusado de ter furtado umas ferramentas da empresa. E o gerente da empresa teria ido na casa da mãe do reclamante, porque alguém falou que estava na casa da mãe do reclamante, mas ele foi lá, um micão, né? Uma confusão. Aí chega na audiência, o dono da empresa chegou na audiência. E no momento, naquela conversa, que você tem que conduzir com cuidado, até porque todo mundo, né, tá ali naquela resistência, a preocupação de que isso vai constar em ata. Num dado momento, o dono da empresa solta para mim que ele achava que o gerente tinha se passado da conta. E o reclamante não parava de falar para mim. Doutor, ele foi na casa da minha mãe, ele foi na casa da minha mãe. Sabe qual foi o acordo? O acordo foi o seguinte: resolvemos lá a questão da justa causa, quanto ao dano moral, não acho que a gente tem que banalizar isso, não é isso? Sim. O acordo quanto ao dano moral foi o seguinte: a gente redigiu, eu fiz uma proposta de texto, discutimos, os dois advogados, na ata, um texto de pedido de desculpas, que o dono da empresa iria ler para a mãe do reclamante, na casa da mãe do reclamante, com hora marcada, tudo constando em ata.
e de modo que ela chamasse quem ela quisesse da vizinhança, porque a notícia correu. Sim. Todo mundo, o papo era o filho da fulana roubou as peças da empresa. Então Sim. a fulana ia poder chamar a rua inteira para assistir o dono da empresa pedindo desculpa para ela. Esse camarada, ele tava que ele não se aguentava. Aí eu pergunto, qual teria que ser o tamanho da indenização que eu teria que fixar para que proporcionasse para esse sujeito isso que esse acordo proporcionou, que é para a vida. Para a mãe desse sujeito, o que isso representou? O filho dela estava acusado de ter roubado coisa e o dono da empresa foi lá pedir desculpa para ela, com todo mundo assistindo. Eu estava morrendo de medo do cara não cumprir, né? Sim, sim, e aí sim. eu pensava assim, nossa, eu fixo multa diária, como é que eu faço? Aí eu falei, vou assumir o risco, não vou falar nada, se ninguém falar nada, eu não vou falar em multa diária. Nunca mais teve notícia. Então, assim, teoricamente, aconteceu. Então, eu acho que é disso que a gente está falando, né? Olha a Porque Renata perguntando se havia pedido na peça inicial nesse sentido, se havia algum pedido de desculpas. Eu não sei, acredito que não, né? não tinha pedido, eu não podia condenar, eu jamais poderia condenar, eu só podia Sim. condenar a pagar dinheiro, né? Então, assim, é disso que nós estamos falando, né? Mas é exatamente, Renata, aquilo que o próprio exemplo que eu dei do meu cliente. O que o meu cliente queria? O meu cliente queria reconhecimento da trajetória dele. Ele disse, ao fim e ao cabo, ele falou, não é, esse valor não vai fazer muita diferença, doutora. Olha quanto eu recebi de rescisão, eu trabalhei muitos anos nessa empresa, eu queria que eles me considerassem. Mas, Rogério, eu acho que a gente já, assim, nós estamos a 1h20 falando, né? Realmente é Instagram um prazer. pra gente. É um prazer conversar contigo, seriam muitos e muitos temas. Só para falar para o pessoal aqui, eu sigo o Rogério, acompanho, porque também falo de negociação, também dou curso de negociação, eu falo bastante nas minhas aulas, nas aulas de concurso também, porque eu tenho que falar da resolução 125 do CNJ, na pós-graduação, é um tema que eu estudo igualmente. E quando eu vi uma postagem do Rogério falando sobre uma testemunha que estava na rede, né, até foi o que me chamou a atenção, que eu disse, olha a humanização da justiça. E eu até, sabe, Rogério, eu te comentei que eu tive lá, quando estava lá na escola de Harvard fazendo curso de negociação, tinha uma juíza do trabalho que fez o curso comigo, ela foi advogada de uma instituição que eu advoguei, de uma instituição de ensino durante muitos anos, depois passou no concurso para juíza, e nós estávamos numa execução, uma vez fazendo uma audiência online, né? E nós estávamos numa execução fazendo uma audiência online e a minha cliente era executada. E ela tinha lá o advogado com a exequente, a minha cliente não estava com dinheiro para pagar a execução, e ela estava de casa fazendo audiência. E no momento, chegou um determinado momento que o filho dela abriu a porta e veio e deu um beijo. E ela disse assim, filho, a mãe tem audiência. E aí ela pediu desculpa. Só que aquilo gerou um efeito de aproximação das partes da magistrada, que foi uma coisa sensacional. Tá? E aí a gente comentava, disse, olha como é paradigmático. Esse ambiente, ele pode ser super humanizado. Porque as partes se sentem mais próximas, não se sentem tão intimidadas com aquilo. E ela também conduziu super bem, as pessoas riram no meio da audiência, deu aquela, sabe, aquela... Então, quando eu vi a tua publicação, foi a primeira coisa que eu me lembrei, disse, olha, a audiência que é algo que também a gente pode, quem sabe, num futuro, um dia, discutir uma live sobre isso. Né? Beleza. Então, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Né? Estava um assunto maravilhoso. Agora, essa live vai ficar salva no nosso, eu vou compartilhar com o professor Rogério, vai ficar no nosso perfil, e eu estou sempre à tua disposição, Rogério, para quando tu quiseres, né, a gente desenvolver. Eu tenho toda terça-feira, eu falo sobre negociação, e vai ser um prazer se qualquer outro dia tu topar qualquer outro tema, que seja do teu agrado, deixa assim, ó, a tua escolha. Maravilha. Agradeço, Luciana. Agradeço, né? Foi muito agradável a conversa. Espero que vi alguns comentários aqui. Estou vendo o Lauro, o Paulo, né, eu digo que são amigos, né? Assim, foi muito boa a conversa. Espero que tenha contribuído, né? Inclusive para disseminar um pouco mais essa ideia da cultura da paz, né? E da busca de construção de consenso, que isso não significa diminuir
a importância das partes, diminuir a importância da solução, prejudicar ninguém, ao contrário do que se imagina, simplesmente buscar uma solução que seja mais eficiente do que talvez a sentença seja, porque conta com uma série de limitações, uma série de... né, assim, é uma ilusão achar que a sentença pacifica, né, mas é o que temos. Então, foi muito boa a conversa, agradeço mais uma vez as recomendações e não recusarei o convite para as próximas. Então tá, muito obrigada, pessoal. É isso, obrigada pela presença, pelos comentários, pela participação. Uma boa noite, até a próxima. Tchau.